Emma, capítulo 29. É perfeitamente possível ficar sem dançar. Sabe-se de jovens que passaram muitos e muitos meses consecutivos sem ir a bailes, sem que sofressem dano algum na mente ou no corpo. Mas quando a dança começa, quando sente-se um mínimo da felicidade dos movimentos da dança, seria, na verdade, muito difícil não pedir mais. Frank Churchill dançara uma vez em Highbury e ansiava por dançar novamente. A última meia hora da noite em que o Sr. Woodhouse fora convencido a ir com a filha a Randalls foi passada com os dois jovens fazendo planos para consegui-lo. Foi Frank quem deu a ideia e foi ele quem mais se empenhou em levá-la adiante, pois Emma era quem avaliava melhor as dificuldades, além de se preocupar mais com acomodações e aparências. Mas, ainda assim, ela sentia-se bastante inclinada a mostrar às pessoas novamente quão maravilhosamente bem dançavam o Sr. Frank Churchill e a Srta. Woodhouse. A realizar a única atividade que não a deixava vermelha ao se comparar com Jane Fairfax, e também pelo simples prazer que sentia em apenas dançar, sem nenhum maldoso apelo à vaidade. Ajudou-o a medir a sala em que estavam para ver o que poderiam fazer ali. Em seguida, apesar de todas as garantias do Sr. Weston de que eram exatamente do mesmo tamanho, foram tirar também as medidas da outra sala, na esperança de que esta fosse um pouco maior. A primeira proposição e pedido dele de que o baile começado na casa do Sr. Cole terminasse ali, o mesmo grupo devia ser reunido e os mesmos músicos convidados, teve aprovação imediata. O Sr. Weston aprovou a ideia com grande alegria e a Sra. Weston concordou, demonstrando-se disposta a tocar durante todo o tempo que eles quisessem dançar, e passaram a determinar exatamente quem deviam convidar, calculando o espaço indispensável para cada casal. A senhorita, sua amiga, a senhorita Smith e a senhorita Fairfax serão 3, mas as 2 senhoritas Cox serão 5. Foi a frase repetida vezes sem conta. Poderão vir os 2 Gilbert, o jovem Cox, meu pai e eu, além do Sr. Knightley. Sim, este é um número suficiente de pessoas para uma boa festa. A senhorita, sua amiga, a senhorita Smith, e a senhorita Fairfax serão 3. Com as 2 senhoritas Cox serão 5, e haverá espaço mais que suficiente para 5 casais. Mas logo a certeza deixou de ser tão certa. Será que vai haver espaço bastante para 5 casais? Eu, na verdade, não sei. Ou então, afinal de contas, 5 casais não são bastante para fazer uma festa. 5 casais não são nada quando se pensa seriamente sobre isso. Não vale a pena nem convidar 5 casais. Vale apenas como um pensamento passageiro. Alguém disse que a senhorita Gilbert estava sendo esperada na casa do irmão e também poderia ser convidada. Outra pessoa disse acreditar que a senhora Gilbert teria dançado na outra noite se tivesse sido convidada. Falaram também no segundo jovem Cox e o Sr. Weston mencionou um grupo de primos que precisavam ser incluídos. Havia também a família de um velho conhecido que não podia ser deixada de fora. E, por fim, os 5 casais tornaram-se pelo menos 10, causando muita especulação sobre como poderiam ser acomodados no espaço que tinham. As portas das 2 salas ficavam uma diante da outra. Eles não poderiam usar ambas e dançar passando pelas portas? Essa parecia ser a melhor ideia. Mas não era ainda boa o bastante, pois todos queriam o melhor possível. Emma disse que aquilo ficaria esquisito. A Sra. Weston ficou preocupada com o jantar e o Sr. Woodhouse opôs-se com veemência por causa da saúde.
Aqueles planos o deixaram tão triste que não havia como colocá-los em prática. Oh, não, disse ele, seria a pior das imprudências. Eu não permitiria que Emma participasse. Emma não é forte. Ela pegaria um terrível resfriado. E também a pobre Harriet. E todos vocês, Sr. Weston, não pode concordar com isso. Não permita nem sequer que eles falem em algo tão inconsequente. Por favor, não os deixe falar mais nisso. Aquele jovem rapaz, prosseguiu ele, falando mais baixo, não pensa direito. Não diga ao pai dele, mas aquele rapaz não é coisa boa. Esteve abrindo as portas com grande frequência esta tarde e as manteve abertas sem a menor consideração. Ele não pensa nas correntes de ar. Não quero colocá-la contra ele, mas, de fato, aquele moço não é coisa boa. A Sra. Weston ficou triste com esse ataque. Sabia a importância da situação e fez tudo o que pôde para consertá-la. Todas as portas foram imediatamente fechadas. O plano das portas abertas foi descartado e o de dançar em uma só sala voltou a ser o oficial. E com toda a boa vontade de Frank Churchill, o espaço que 15 minutos antes não seria suficiente para 5 casais, agora poderia comportar tranquilamente os 10. Fomos exagerados, justificou ele. Calculamos espaço demais. 10 casais ficarão muito bem acomodados aqui. Emma se opôs. Seria uma multidão triste, pois o que pode ser pior do que dançar sem espaço para girar? É verdade, concordou Frank Churchill. Seria terrível, mas continuou com as medições e por fim disse: acho que haverá espaço bastante para 10 casais. Não, protestou ela. Você não está sendo razoável. Será terrível ficarmos todos tão próximos. Nada prejudica mais o prazer do que dançar no meio de uma multidão. Pior, uma multidão em uma sala pequena. Não há como negar, concordou ele. Você está certa. Uma multidão em uma sala pequena. Senhorita Woodhouse tem a arte de pintar quadros com poucas palavras. Maravilhoso, realmente maravilhoso. Ainda assim, tendo avançado tanto, não podemos deixar de relutar em desistir. Seria uma enorme decepção para meu pai. E, além de tudo, mesmo sem estar totalmente certo, sou da opinião de que 10 casais caberiam aqui muito bem. Emma percebeu que, apesar do galanteio, ele estava sendo muito teimoso e que ele preferia se opor a perder o prazer de dançar com ela. Então, aceitou o cumprimento e perdoou o resto. Se estivesse pensando em se casar com ele, poderia valer a pena parar e pensar no assunto, tentar compreender o valor de sua preferência e o caráter de seu temperamento. Mas para os propósitos de um relacionamento apenas de amizade, ele era bastante aceitável. Antes da metade do dia seguinte, Frank Churchill estava em Hartfield e entrou na sala com um sorriso tão agradável que confirmava a continuação do esquema. Logo ficou claro que ele viera anunciar um progresso. Bem, senhorita Woodhouse, começou ele quase imediatamente. Espero que não tenha perdido seu entusiasmo pela dança por causa dos terrores que são as pequenas salas de meu pai. Trago uma nova proposta, uma ideia de meu pai, que espera apenas por sua aprovação para colocá-la em prática. Posso ter a honra de ser seu cavalheiro nas 2 primeiras danças do nosso pequeno baile, que seria dado não na casa Randalls, mas sim na hospedaria Crown? Na Crown? Sim. Se a senhorita e o Sr. Woodhouse não fizerem objeção, e creio que não farão, pois meu pai espera que os amigos dele sejam gentis o bastante para ir até lá nessa festa. Poderá prometer a eles melhores acomodações e uma acolhida não menos calorosa do que na casa. A ideia foi dele. A Sra. Weston não faz objeção, desde que a senhorita concorde. É o que todos esperamos. Oh, sim. A senhorita tinha toda a razão. Seria insuportável manter 10 casais em qualquer das 2 salas de Randalls. Terrível. Eu sabia o tempo todo que a senhorita estava certa, mas me sentia tão ansioso que me agarraria a qualquer oportunidade.
A troca não é boa? Vai concordar? Posso ter esperança de que a senhorita vai concordar? Parece-me ser um plano contra o qual ninguém pode fazer objeção, se o senhor e a Sra. Weston aprovam. Penso que é admirável, e quanto a mim, fico muito contente. Papai, não acha que é uma excelente ideia? Ela teve de repetir e explicar tudo outra vez, antes de o velho cavalheiro compreender tudo, e depois novas exposições e argumentos foram necessários para tornar a proposta aceitável. Não, ele achava que estava muito longe de ser uma excelente ideia. Ao contrário, achava que era um péssimo plano, muito pior do que o outro. Uma sala de hospedaria sempre úmida e perigosa, nunca é arejada como deveria ser, nem serve para que alguém fique ali dentro. Se eles quiserem dançar, era melhor que fizessem Randalls. Ele nunca estivera em uma sala da Crown em toda a sua vida, e não conhecia ninguém que sequer a tivesse visto. Oh, não, péssimo plano. Eles poderiam apanhar resfriados piores na Crown do que em qualquer outro lugar. Eu já ia observar, senhor, disse Frank Churchill, que uma das grandes recomendações desta mudança é justamente o perigo mínimo de qualquer pessoa pegar um resfriado. Esse perigo é muito menor na Crown do que em Randalls. O Sr. Perry pode ter razões para lamentar a alteração, porém, mais ninguém as tem. Senhor, argumentou o Sr. Woodhouse de forma bastante calorosa. Está muito enganado se pensa que o Sr. Perry é esse tipo de pessoa. O Sr. Perry fica muito preocupado quando algum de nós fica doente, mas não compreendo como a sala de Crown pode ser mais segura do que a sala da casa de seu pai. Pelo simples fato de ser maior, senhor. Não teremos motivo para abrir as janelas nem uma vez durante a noite inteira, e como o senhor bem sabe, o que causa a doença é esse terrível hábito de abrir as janelas, deixando o ar frio em contato com os corpos quentes. Abrir as janelas. Mas certamente, Sr. Churchill, ninguém pensaria em abrir as janelas na casa de seu pai. Ninguém seria tão imprudente, nunca ouvi falar de algo assim. Dançar com as panelas abertas. Tenho certeza de que nem seu pai nem a Sra. Weston, que era a pobre senhorita Taylor, fariam isso. Ah, senhor, mas uma pessoa jovem às vezes entra por trás das cortinas e abre a janela, sem que ninguém perceba. Eu mesmo já vi isso ser feito. Viu mesmo, senhor? Por Deus, eu jamais imaginaria algo assim, mas vivo distante do mundo e é comum ficar chocado com o que ouço. No entanto, isso faz toda a diferença. Todavia, algo assim requer longa consideração. Não se trata de um fato que permite uma decisão de forma apressada. Se o senhor e a Sra. Weston querem vir nos visitar uma dessas manhãs, poderemos conversar a respeito e ver o que pode ser feito. Mas, infelizmente, senhor, meu tempo aqui é tão limitado. Oh, interrompeu Emma. Haverá todo o tempo necessário para conversar sobre tudo. Não há pressa alguma. Se a decisão for pela Crown, papai, será muito conveniente para os cavalos. Eles estarão muito próximos de suas cocheiras. É verdade, minha querida, e isso é ótimo. Não que James alguma vez reclame, mas é bom preservarmos nossos cavalos quando for possível. Se eu tiver certeza de que as salas são adequadamente arejadas. Mas será que podemos confiar na Sra. Stokes? Tenho minhas dúvidas. Não a conheço, nem mesmo de vista. Posso garantir qualquer coisa quanto a isso, senhor, porque tudo estará sob os cuidados da Sra. Weston. Ela irá supervisionar o que disser respeito à festa. Aí está, papai. Agora o senhor deve estar satisfeito. A nossa querida Sra. Weston, que é o cuidado em pessoa. O senhor não se lembra do que o Sr. Perry disse há tantos anos quando tive rubéola? Se a senhorita Taylor declarou que vai deixar a senhorita Emma boa, o senhor não tem nada a temer. Quantas vezes não ouvi o senhor repetir essas palavras como elogio a ela? Sim, é verdade. O Sr. Perry disse mesmo isso. Nunca deverei me esquecer. Pobre pequenina Emma. Você ficou tão mal com a rubéola, quer dizer, teria ficado muito mal se não fosse a grande atenção de Perry. Ele foi vê-la 4 vezes por dia durante uma semana,
e disse logo no princípio que era de um tipo bom, o que foi um grande conforto para todos nós. Porém, essa doença é mesmo terrível. Espero que Isabela chame Perry se os filhos dela tiverem rubéola. Meu pai e a Sra. Weston estão na Crown neste momento, informou Frank Churchill, examinando as condições da casa. Eu os deixei lá e vim para Hartfield, impaciente por ouvir a opinião da senhorita e na esperança de persuadi-la a ir juntar-se a eles para ajudar na decisão. Pediram-me para dizer-lhe que será um grande prazer para eles se me deixar levá-la até lá. Eles não poderiam decidir nada sem sua presença. Emma ficou mais do que feliz por ser chamada a fim de participar de tal conselho. Seu pai, desejando pensar em tudo aquilo a sós, quis que ela saísse e mandou que os jovens fossem para Crown no mesmo instante. Lá já estavam o Sr. e a Sra. Weston. Ficaram deliciados em vê-la e receber sua aprovação, cada qual muito ocupado e muito feliz, às suas maneiras diferentes. Ela, com a costumeira ansiedade, ele, como sempre, achando que tudo estava perfeito. Emma, disse ela, este papel está pior do que esperava, veja. Em alguns lugares pode-se ver que está muito sujo, e os painéis estão mais amarelos do que jamais imaginei possível. Minha querida, você está sendo muito detalhista, observou o marido dela. O que importam esses pormenores? Nada disso será visível à luz de velas. Estará tão limpo quanto Randalls à luz de velas. Nunca reparamos nessas coisas nas noites que vamos aos clubes. Neste ponto, as mulheres provavelmente trocaram olhares que queriam dizer: os homens nunca sabem quando as coisas estão sujas ou não, e os homens talvez tenham pensado, cada qual consigo mesmo, que as mulheres sempre se preocupam com bobagens. No entanto, surgiu uma questão que não pôde ser desprezada pelos homens. Foi em relação à sala de jantar. Quando a sala de baile fora construída, não se costumava oferecer jantares. Por isso, havia apenas uma pequena sala de jogo. O que poderiam fazer? A sala de jogos provavelmente seria usada para jogar, mas mesmo se os 4 decidissem que não iriam organizar jogos de cartas, ainda assim a sala não seria pequena demais para um jantar confortável. Havia outra sala, de tamanho mais adequado, que poderia ser destinada para tal propósito, mas ficava do outro lado do edifício, e para alcançá-la era preciso percorrer uma passagem longa e estreita. Isso era um problema. A Sra. Weston temia que as correntes de ar atingissem os jovens na passagem, enquanto Emma e os cavalheiros não podiam tolerar a ideia de os convidados ficarem amontoados para o jantar. A Sra. Weston propôs, então, que não se fizesse um jantar completo, mas apenas sanduíches, a serem servidos na sala pequena. Mas a ideia foi considerada ruim e recusada imediatamente. Um baile sem jantar adequado seria considerado um desrespeito aos direitos de cavalheiros e damas. A Sra. Weston não tocou mais no assunto, olhou de novo para a sala em questão e suas ideias tomaram outro rumo. Não creio que seja assim tão pequena. Não seremos muitos, afinal. Ao mesmo tempo, o Sr. Weston, andando com seus largos passos pela passagem, anunciava: Você exagerou a extensão desta passagem, minha querida. Não é quase nada, afinal de contas, e não vem nenhuma correnteza de ar da escada. Eu queria, disse a Sra. Weston, era saber que arranjo os convidados iriam preferir. Nosso objetivo deve ser fazer o que for do agrado da maioria, se é que alguém pode dizer qual será a preferência deles. Sim, é verdade, exclamou Frank. É verdade. É preciso conhecermos as opiniões dos nossos vizinhos. Os Cole, por exemplo, moram aqui perto. Devo ir chamá-los? Ou a senhorita Bates? Ela mora ainda mais perto e parece-me plenamente capaz de conhecer os gostos e inclinações de todos. Creio que precisamos de um conselho maior. O que acham de eu convidar a senhorita Bates para vir juntar-se a nós? Bem, se assim deseja, considerou a Sra. Weston um tanto hesitante. Se acha que ela pode ajudar, não iremos conseguir nada com a senhorita Bates, discordou Emma.
Ela se desmanchará em agradecimentos e ficará extremamente feliz, mas não dará opinião alguma, nem mesmo escutará as perguntas. Não vejo vantagem alguma em consultar a senhorita Bates. Mas ela é tão divertida, extremamente divertida, gosto muito de ouvir a senhorita Bates falar, e não será preciso trazer a família toda, você sabe. O Sr. Weston juntou-se a eles e, após ouvir a sugestão de Frank, deu sua completa aprovação. Sim, faça isso, Frank. Vá buscar a senhorita Bates e vamos encerrar a questão de uma vez por todas. Ela vai gostar do esquema, tenho certeza. E não posso imaginar uma pessoa mais adequada para nos ajudar a lidar com as dificuldades que temos. Traga a senhorita Bates. Estamos ficando receosos demais. Ela é uma lição ambulante de como ser feliz. Traga ambas, convide as duas. Ambas, senhor. A velha dama seria... A velha dama não. A jovem dama, é claro. Eu consideraria um tolo Frank se trouxesse a tia sem a sobrinha. Oh, perdoe-me, senhor. Não compreendi de imediato. Evidentemente, se assim o deseja, convidarei as duas. E com isso, Frank saiu. Muito antes de ele retornar acompanhando a tia, baixinha, bem arrumada e de movimentos rápidos, e sua elegante sobrinha, a Sra. Weston, como a mulher de temperamento doce e boa esposa que era, examinara a passagem novamente e verificara que as desvantagens eram muito menores do que julgara, e assim terminaram as dificuldades da decisão. O resto, incluindo as especulações ao final, foi muito mais fácil. Todos os pequenos arranjos de mesas e cadeiras, luzes e músicas, chás e jantares foram rapidamente resolvidos ou deixados para serem decididos mais tarde pela Sra. Weston e a Sra. Stokes. Todos os convidados iriam com certeza. Frank já escrevera para Enscombe, sugerindo ficar mais alguns dias, além dos 15 dias determinados. O que não poderia ser recusado, e seria um baile maravilhoso. Quando chegou a senhorita Bates, concordou com tudo. Na verdade, não havia sido convocada como conselheira, mas sim como aprovadora. Papel este muito mais seguro. Sua aprovação instantânea, calorosa e incessante, era o que faltava para animá-los. E por mais meia hora, eles ficaram andando de um lado para o outro, entre as salas, conversando todos felizes com o projeto. O grupo não se separou, sem que Emma concordasse em ceder suas 2 primeiras danças ao herói do dia, nem sem que o ouvisse Sr. Weston murmurar para a esposa. Ele pediu a ela, minha querida, sim, eu sabia que ele o faria.